Vamos de volta à política nacional. A corrida à presidência da República vem esquentando. Ontem, o candidato Ciro Gomes, durante uma sabatina promovida pela Folha de São Paulo, em parceria com o SBT e o UOL, afirmou que o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, deixa roubar. É isso aí, meus amigos. Vamos lá, Caio. O primeiro round aí já está definido. Eu até coloco aqui a sineta. Pois é. Houve uma entrevista coletiva, vamos colocar assim, dizer, alguns veículos da mídia entrevistaram aí o candidato do PDT, Ciro Gomes, que soltou farpinhas para todos os lados. Atacou Dilma, atacou Lula, mas o Alckmin foi o que ele mais pegou pesado, por assim dizer. Inclusive o Alckmin, que ele andava abraçando até ontem, só que ele falou justamente essas palavras e algumas mais que você mencionou, Edgar. Aqui nós temos nas palavras dele como ele se referiu ao Alckmin. Tem as informações da polícia. Opa, foi mal. Tarefa do presidente. Caramba, peraí. Não é só não roubar. Volta aí, Edgar. É não deixar roubar. Peraí, vamos lá. A tarefa do presidente, do chefe de Estado, não é só não roubar, é não deixar roubar. Eu não tenho dificuldades assim, sabe, com as questões escandalosas que envolvem o Alckmin, mas é flagrante que ele deixa roubar. Ele ataca Alckmin, ele ataca Bolsonaro. Lembra quando ele falou no primeiro debate? Olha, eu vou perguntar aqui ao meu colega de Câmara e não sei o quê. Depois chamou o Bolsonaro dias depois de Hitlerzinho. Aí atacando o Alckmin, ele sai dando bofete pra todo mundo quando tá longe. Na cara, ele alisa. Bom, o Alckmin, que sempre se mantém ali isentão das brigas, comprou a briga e falou que o Ciro é um irresponsável. Isso a jornalistas. Pelo Twitter, horas depois, Pesado, o Alckmin... hein, meu? O Alckmin... Partiu pra agressão. Pesado, hein? Que nem eu e um amigo, uma vez a gente tava no estádio vendo jogo de futebol, aí aconteceu um lance, ele não fala palavrão nenhum, aconteceu um lance que ele não concordou, ele levantou e gritou: injusto! Bem isso. Mas enfim, no Twitter, o Alckmin, horas depois, voltou a tocar no assunto e falou que o Ciro Gomes é um aloprado fujão e que presta um desserviço ao debate eleitoral. Aí sim. Nessa mesma entrevista, o Ciro também falou outras coisas bem populistas. Ele falou o seguinte, que quando houver uma manifestação, se houver uma manifestação de caminhoneiros num eventual governo dele, ele vai mandar prender todo mundo que tiver envolvido. E aí ele disse que, por quê? Abre aspas, ele não é dessa esquerdinha boboca que fica alisando o bandido, fecha aspas. Agora me dá 30 segundos que eu vou dar-lhes uma aula de juridiquês para provar que ele está falando só uma bravata, ele só está rosnando, mas ele não pode fazer nada. Lockout é o quê? É quando empresários impedem o trabalho de seus funcionários, o quê? Por interesse próprio e não pelo interesse do trabalhador, certo? Lembra das manifestações de maio, dos Geralmente caminhoneiros? atrelado a uma cartelização, é isso. Exatamente, exatamente. Em maio, o Brasil parou por causa dos caminhoneiros. Lockout por si só já foi crime no passado, conforme previa o artigo 29 da Lei 4.330 de 1964. Só que essa lei foi revogada pela lei da greve vigente, que prevê lockout hoje como um simples ato ilícito. Por outro lado, o Ciro poderia vir aqui e falar que há outros crimes ligados às relações de trabalho e ao abastecimento da economia. Ciro Gomes, nós aqui do Morning Show sabemos disso. Porém, um é o crime do artigo 201 do Código Penal, que impõe pena de 6 meses a 2 anos para participação em suspensão ou abandono coletivo de trabalho, ou então a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. O que aconteceu em maio, correto? Correto. Porém, isso não bastaria para justificar o decreto de prisão preventiva, porque para esse decreto é necessário que a pena do crime em questão seja superior a 4 anos, o que não é o caso. A gente falou de 6 meses a 2 anos, a menos que se decrete prisão temporária, por exemplo, caso se configure junto uma associação criminosa, quando 3 pessoas ou mais se associam para cometer um crime. Esse crime, previsto pelo artigo 288 do Código Penal, prevê pena de 1 ano a 3 meses. O artigo 201 com o 288 que eu mencionei como exemplo, juntos, as penas máximas dão mais do que 4 anos. Só que a prisão temporária tem tempo previsto máximo, 5 dias. Ou seja, o Ciro Gomes se fala sempre como um entendido de justiça, do juridiquês e tal, um professor. Ele falou uma bravata porque ele sabe tudo isso que eu falei. Se eu sei, é óbvio que ele sabe. Ou seja, ele só vai rosnando para se mostrar o sabichão, mas
não passa de rugido à toa. Ô Joel, com relação à primeira parte da fala aí do Caio, né, a questão do jogo, a gente encarar o jogo político e tal, a gente está dizendo aí que tem dois jeitos diferentes, distintos de jogar o jogo, né? De um lado, um cara que solta a mesma palavra, solta o verbo, e o Alckmin que tem por característica ser um cara de assimilar mais, é um cara, inclusive porque até nos últimos anos esteve à frente do governo. Mais reservado, tem, enfim, teto de vidro. Acabou atacando bem também, ele depois deu revidou, né? Mas é engraçado, o Ciro também tá com um discurso, como ele é bastante agressivo assim, mas ele tá com essa estratégia de ir para o centro, né? Ele tentou ser o grande nome da esquerda, não foi, já tá claro que ele não vai ter como competir com o Haddad por essa posição, então ele tá indo pro centro agora. Então ele diz, olha, assim, eu defendo várias pautas de esquerda, ajudo trabalhadores, tudo, mas eu não sou desses que quer passar a mãozinha na cabeça de bandido. Quem que é o eleitor que gosta de ouvir uma coisa dessa? É o eleitor mais de direita, o eleitor que não tá tão ligado às pautas da esquerda. Outro dia ele até disse que poderia privatizar muitas empresas também. Então ele tá tentando ajustar o discurso dele para pegar um centro mais amplo, e daí o Alckmin surge sim como um rival dele. E olha como é que ele tá atacando o Alckmin. Ele não tá atacando o Alckmin por aquilo que ele representa, digamos, pautas de centro-direita do Alckmin. Ele está atacando por ter sido supostamente conivente com corrupção e tudo. Ou seja, ele tá buscando mostrar para o eleitor que talvez simpatizasse com o Alckmin, tá dizendo, olha, esse cara é fraco, esse cara não vai combater a corrupção, eu sou forte, eu combato, eu tô ali contra o crime, porque daí vier, confia em mim. É uma estratégia dele, né? Vamos ver se... O Trindade está acompanhando a gente diretamente de Brasília. Você vai nessa linha de pensamento do Joel também, Trindade? Né? No estilo de jogar de cada político ali, de que maneira isso pode surtir um efeito junto ao eleitorado? O eleitor comum percebe essa característica que o Joel coloca pra gente? Bom dia. É exatamente isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, chegamos a um momento aqui em que já se faz projeção para o segundo turno, né? Ou seja, é muito importante que o candidato tenha chances de entrar para o segundo turno. E é um momento que na política é traduzido ali pela fuga do general na Guerra dos Canudos, quando em fuga ele disse, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Então esse é um momento. Cada um agora vai tentar de todas as formas, da canelada, é aquela história da cabeça para baixo, tudo é canela, né? Então, a gente está vendo isso agora há pouco na história do Bolsonaro, né? Intensificando as agressões e tal, o Alckmin batendo no Bolsonaro, o Ciro Gomes batendo no Alckmin, e então está sendo assim. Então é esse momento em que cada um cuida de si e a história agora é canelada. O que está acontecendo é que os marqueteiros estão meio perdidos nessa eleição nova, diferente, ninguém sabe exatamente o que é esse combate à corrupção que está aí, né, se é apoio à Lava Jato ou não. Então, uma tentativa desesperada de fazer força para chegar ao segundo turno. E aí, com esse objetivo, cada um inventa a sua história, né? E Alckmin está sendo atacado aí por Ciro Gomes porque está disputando eleitores com ele, e isso é certo. Ô Trindade, nessa corrida aí, como é que a gente vai sair, já que você usou essa metáfora aí, como é que a gente vai sair desses tempos de Murici? A gente tem um desenho novo agora, né? As coisas estão mais definidas para o eleitor, com o indeferimento do Lula à frente aí, com o Haddad realmente sendo visto e cada vez mais efetivamente, oficialmente, como o candidato do PT. Como é que são esses próximos dias, esse desenho aí que se forma para esses próximos dias na campanha, na corrida eleitoral? A expectativa, Edgar, é que isso teria sido resolvido nesta semana. Mas ontem, com essa decisão do ex-presidente Lula em continuar aí nessa insistência, tentando ser candidato, isso pode adiar um pouco, mas era o início da campanha, colocar a cara do Haddad como candidato, a Manuela como vice, e aí essa seria uma semana definitiva para se ter uma ideia se haveria ou não a transferência. Você acredita que dentro do PT tem gente até que pede para não apresentar candidato como forma de protesto? Quer dizer, bagunça muito mais, né? Tá certo. Trindade, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço, hein? É isso, bom dia.